Então está aqui a definição do que eu acabei de falar. Tá? Então a gente chama de progressão aritmética, ou só PA, uma sequência numérica que cresce ou decresce pela adição de um valor constante. Então nesse exemplo aqui, que valor constante seria esse? Tá? Esse cara aqui, então é o meu primeiro termo, A1, e para eu gerar os próximos termos eu vou sempre somando 4. Tá? Esse 4 aí a gente fala que é a razão dessa PA, e aí a gente usa o R mesmo. Tá? Então, 7 mais 4, 11, 11 mais 4, 15. Eu poderia também pensar nesse tipo de PA aqui, a PA 15, 11, 7, 3, sei lá, menos 1, menos 5. Tá? No raciocínio similar àquele que eu falei. Esse aqui é o meu primeiro termo, e a minha razão agora vai ser um número negativo. A minha razão agora é menos 4. Tá? Então eu posso continuar usando a definição aqui de eu estou adicionando essa razão. A razão é menos 4. E aqui já tem a formulinha aí para a gente provar. Tá? Como que a gente chega nisso? A soma dos termos de uma PA. E é interessante, porque tem até uma lenda, que eu não sei, quer dizer, uma história, que eu não sei se é lenda ou não, de que tinha uma criança que estava fazendo bagunça na sala. E aí, a criança, sei lá, 8 anos de idade, coisa assim. E aí a professora, não, então você tá. Isso século, sei lá, 18, não sei. Aí a professora falou assim, não, então você está de castigo e vai ficar. Vou te dar uma tarefa aqui para você fazer no castigo. Só sai do castigo quando terminar essa tarefa. É somar todos os números de 1 até 100. Olha o que a criança fez. A criança fez o seguinte. A professora, então, pediu para ele calcular essa soma aqui. 1, mais 2, mais 3, mais 4, papapá, mais 98, mais 99, mais 100. Se a gente pensar nisso na ordem contrária, 100, mais 99, mais 98, mais 97, mais mais 3, mais 2, mais 1, não altera nada, continua sendo a mesma soma. Mas aí repara, aqui eu tenho, então, eu estou somando de 1 em 1. Aqui, para cada termo, né, então isso vocês acabaram de saber agora a definição, isso aqui em cima é uma progressão aritmética e essa aqui também é uma progressão aritmética. Tá? Aqui eu estou somando de 1 em 1, aqui eu estou subtraindo de 1 em 1. A graça disso é que os valores extremos somados vai dar uma coisa constante. Esse aqui vai dar 101. E esse aqui também vai dar 101. E esse aqui também vai dar 101. Tá? Então é como se eu pego 1 mais 100. Depois 2 mais 99. 3 mais 98. 4 mais 97. Tá? Se para cá eu estou acrescentando 1 e para cá eu estou subtraindo 1, ou qualquer que seja a razão, nesse caso a razão é 1, mas então esse acréscimo e esse decréscimo aqui, quando somar, se anulam. Então a estratégia que o menino usou somou essas duas equações. Tá? Então vai ficar isso mais isso, 2 vezes S, é igual isso mais isso, mais isso mais isso, isso mais isso, isso mais isso, né? Então vai ficar 101 mais 101 mais 101 mais... Quantas vezes eu vou ter o 101 aí? Tá? Eu vou ter 100 coluninhas dessas aqui. Tá? Ou seja, 100 vezes 101. Que dá 101,00. Só que esse é o dobro da soma. Né? Eu quero saber uma soma só. Então vai ser a metade disso. A soma vai dar 5.050. Aí pronto, acabou. Em 5 minutos ele entregou para a professora. Diz a lenda que a criança responsável por fazer esse cálculo com esse raciocínio foi este camarada aqui. Tá? Johann Carl Friedrich Gauss. Que é como se fosse esse som de S, né? Que é alemão, né? Quando a Alemanha nem era Alemanha. Né? Ele nasceu então, no século XVIII, atravessou a era napoleônica, morrendo aos 77 anos. Obviamente ele não tinha essa cara, imagino, quando fez isso, mas está aí. Então, além dessa arte
que ele fez aqui com os números. Ele teve outras tantas contribuições para a matemática e para a física e seus desdobramentos. Até meu irmão, que é fotógrafo, sabe da genialidade dele por causa dos trabalhos de ótica e de desenvolvimento de lentes que ele fez para a época, né? Mas aí tá. Então eu vou usar esse raciocínio do Gauss para a gente provar essa fórmula da soma dos termos de uma PA. Ok? Então, a história é a seguinte. Eu quero saber quanto vale essa soma aqui. A1 mais A2 mais A3 mais até o... Vou botar assim, N-1 e AN. Mais AN. E aí, agora eu vou escrever essa soma ao contrário. AN mais AN-1 mais AN-2 mais tralalá mais A2 mais A1. E aí somar essas duas equações. Tá? Esse lado esquerdo mais esse lado esquerdo vai dar 2 vezes S. E agora, o lado direito mais esse lado direito vai ter aquele lance de que isso aqui é uma soma constante. Esse A1 mais AN vai ser igual aqui, igual aqui, igual aqui. Parará, parará. Então, essa parcela aqui vai se repetir N vezes. Então, isso tudo aqui vezes N. Então, agora é só dividir por 2. Então, aquela soma que eu queria, que eu quero, né? Essa aqui, vale A1 mais AN, o primeiro mais o último termo, vezes a quantidade de termos, dividido por 2. Né? SN, né? Então, está aqui o teorema. E aí, se eu quiser, eu posso usar então esse teorema para calcular aqui, né, naquela questão, o somatório dessas parcelas, para ver então quanto que foi gasto ao todo por esse sistema de financiamento. Tá? Agora sim, então são esses os dois tipos, né, que eu comentei para fazer essa questão, os dois principais tipos de sistemas de amortização. Tá? Bom, que diabo é esse negócio de amortização? Eu falei aqui que essa segunda coluna que eu fiz a questão é a coluna do juro. Né? Isso porque eu tinha feito aquele desenho ali dos montinhos para a gente fazer essa questão. Então, peguei esse bolinho de 12 mil, dividi em 6 bolinhos, portanto, de 2 mil cada um, e em cima de cada bolinho fui acrescentando os juros de cada mês. Tá? Essa partinha azul, tá? Esses bolinhos aqui de 2 mil, ganham o nome de amortização. A parte da parcela que não é o juro, a gente chama de amortização. Ou seja, é a parte de verdade daqui que eu estou tirando. Certo? E esse tipo 2 aqui, então, que a gente fez, é um sistema, é conhecido como sistema de amortização constante. Porque a amortização é constante. Nesse caso aqui, ó. Então, essa primeira coluna aqui, esses valores de 2 mil aqui, são os valores da amortização. Tá? E nesse caso aqui ficou constante desse 2 mil, que é pegar o 12 mil originais, que é o valor da dívida, né, do financiamento, e dividir nessas 6 parcelas. Então, o sistema de amortização constante também é conhecido como SAC. Ok? E aquele tipo 1 que a gente fez, que é da parcela constante, o tipo 1 das parcelas constantes, esse infelizmente tem um nome menos óbvio. Tá? Esse é o sistema de amortização francês, também conhecido como SAF, ou, aí vem a parte curiosa, também é chamado de sistema Price. Você acha que o americano vai chamar o negócio de francês? Dá uma americanizada logo no nome para mostrar quem inventou a coisa, né? Então são esses aí os dois principais tipos de sistemas de amortização.
que são os mais usados em empréstimo, em financiamento, beleza? Existem outros, tá? E alguns deles são combinações desses dois primeiros, tá? Pega uma coisa, varia ali alguma outra coisinha, tá? Então, sabendo esses dois, bicho, como eu falei, isso não é matéria de ensino médio, tá? Agora, a gente usa PA e PG, então é uma demanda para estudar PA e PG, e na verdade, matéria nova? Nenhuma. O que a gente está vendo aqui é uma continuidade do assunto de juros compostos, que por sua vez é uma continuidade daquele assunto de fator de aumento, fator de redução, que a gente viu em porcentagem. Então, quem caiu de paraquedas aqui nessa playlist aqui, nesse capítulo, recomendo que veja os anteriores para se situar no conteúdo.